Hola muchachos y muchachas, ¿qué tal? Bueno, nuestra clase de hoy va a hablar sobre el condicional simple. Por que condicional simples? Simple, que em português é condicional simples. Porque temos também o composto. O simples é apenas um verbo. O composto utiliza-se do verbo haber como auxiliar. Por que condicional? Porque depende de uma condição para que aconteça. Ele serve para expressar ações passadas que tinham grande chance de ter acontecido, assim como para pedir coisas educadamente e expressar desejos. Sua desinência ia, ias, ia, íamos, iais, iam é acrescentada ao verbo no infinitivo quando são regulares. E também é válida para as três conjugações, tanto a R, ER ou IR. E só para lembrar, o verbo no infinitivo é quando ainda não foi conjugado, é a forma nominal do verbo. Por exemplo, o verbo tardar, você apenas vai acrescentar a desinência a ele. Eu tardaria, tu tardarias, ele, ella ou usted tardaria, nosotros, nosotras tardaríamos, vosotros, vosotras tardaríais, ellos, ellas, ustedes tardarían. O verbo aprender. Eu aprenderia, tu aprenderias, él aprenderia, nosotros aprenderíamos, vosotros aprenderíais, ellos, ellas, ustedes aprenderían. O verbo seguir. Eu seguiria, tu seguirias, él seguiria, o ella ou usted. Nosotros seguiríamos, vosotros seguiríais, ellos, ellas, ustedes seguiriam. Agora veja como funciona para os verbos irregulares, os mais utilizados. O verbo tener. Por que? Primeiro, entender por que ele é irregular. O verbo é irregular quando o seu radical é alterado na conjugação. E como saber quando esse radical é alterado? Ou quem é esse radical? É só você tirar a terminação do verbo quando ele está ainda no infinitivo e você vai ver que o que sobra é o seu radical. Por exemplo, o verbo tener. Tira lá o ER, o que sobra? Ten. Mas na conjugação do condicional simples, o verbo tener, ele tem um acréscimo de um D e um R ao ten. Então, a conjugação fica assim. Tendría, yo tendría, tú tendrías, él, ella, usted tendría, nosotros, nosotras tendríamos, vosotros, vosotras tendríais, ellos, ellas, ustedes tendrían. Veja que, mesmo o verbo sendo irregular, o verbo tener, mas na conjugação do condicional simples, o seu radical se mantém igual em todas as pessoas. A exemplo do verbo tener, temos também o verbo venir, que fica eu vendria, poner, eu pondria, poder, eu podria, saber, eu sabria, haber, abria, caber, cabria, valer, valdria, salir, saldria. Tem também o verbo querer, que é acrescentado mais um R, mas a pronúncia continua re, querria. E o verbo hacer, que é o verbo fazer, que é retirado do radical o C e acrescentado um R, haria. Usos do condicional simples do indicativo. Para convites. Queríais venir a las 10:30 para cenar? Querem vir às 10:30 para jantar? Para pedir algo de forma educada. Poderias fazer um pastel para el postre? Poderia fazer um bolo para a sobremesa? Para fazer uma sugestão. Entonces, deveria ir agora a comprar os ingredientes, não? Então, deveria ir agora comprar os ingredientes, não? Para expressar uma dúvida ou incerteza no passado. Pensei que não estarias aún em casa. Pensei que não estarias ainda em casa. Para expressar uma hipótese ou uma probabilidade. Sim, claro, pero a lo mejor llegaríamos un poco tarde. Sim, claro, mas chegaríamos um pouco tarde. Para ações futuras consideradas desde o momento passado. Sandro dijo que llegaría sobre las 10 de la noche del trabajo. Sandro disse que chegaria
pelas 10 da noite do trabalho. Agora vamos observar a letra da música Escucharte Hablar de Marcos Witt. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, quero escutar tua doce voz, rompendo el silêncio em mi ser, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me haria estremecer, sei que me faria estremecer, me haria llorar ou reír, me faria chorar ou rir, e cairia rendido ante ti, e cairia rendido diante de ti. E não poderia estar ante ti, e não poderia estar diante de ti, escuchando-te hablar, escutando-te falar, sem chorar como um ninho, sem chorar como uma criança. E passaria o tempo assim, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais que escuchar-te hablar, nada mais que escutar-te falar. Nessa letra nós temos o condicional simple nos verbos haria, poderia e passaria. Então, meus queridos, chegamos ao final dessa abordagem sobre o condicional simple. E eu peço que vocês deem uma olhadinha no slide que eu vou enviar no grupo. Façam uma atividade e qualquer dúvida é só me perguntar, no grupo ou no privado. Estou à disposição de vocês. Besitos, hasta la vista.